está? Tudo bom? Graças a Deus. Quando eu vejo um dia desse aí, ó, tá tudo escurinho agora, mas tá chegando. Daqui a pouco o dia, o claro dia de Deus que nos dá para nos alimentar, para nos aquecer, para nos dar vida. O ar da vida que só Deus pode nos dar, ninguém mais. Gente, hoje são 3 de julho de 2026, muito feliz de estar aqui pregando a palavra de Deus. Amém, glória a Jesus. Para aquele que quer ouvir a voz do Senhor, é a voz de Deus, gente, é a palavra de Deus, tá? Que nós temos que pregar, cada um de nós. Tem muita gente pregando, mas Deus quer que você pregue também. Deus quer que você pregue para sua família. Você é a cabeça da sua casa, gente. Pregue a palavra de Deus. Você só vai ganhar vitória. Só ganhar vitórias, mais nada. Eu só tenho ganhado vitória. Desde o dia que eu comecei a pregar a palavra de Deus. Eu só tenho ganhado mais saúde, mais vitória, mais paz, mais amor na minha família. Eu só tenho ganhado vitória. Amém. Glória a Jesus. Então hoje são 3 de julho de 2026. Amanhã, 4 de julho, aniversário da minha irmã Rosa. E também é o dia da proclamação de liberdade dos Estados Unidos. Foi o dia que eles proclamaram que eram libertados de ser colônia da Inglaterra. Sim. Então amanhã vai ser a maior comemoração aqui, sabe? Maior comemoração. Mas vamos orar, vamos ficar junto com Deus. Faça suas comemorações sem cachaça, sem a droga, tá? Você pode comemorar a liberdade, que nós somos um país liberto da colônia da Inglaterra, sem essas coisas. Pode comemorar, ficar sóbrio, é o que fala a Bíblia. Se você está tomando cachaça, você está fazendo droga, você não está sóbrio. Você está sob influência química. Então, gente, Deus nos chama a gente para ser sóbrio. Nós estamos falando a respeito do capítulo 25 do Ezequiel. Capítulo 25 do Ezequiel, que fala que o julgamento de Deus está voltando. Então tinha muitas outras nações naquela época que estavam debochando dos judeus, né? Aí, ó, foram levados aí para cativeiro, cadê o Deus deles? E profanando lá, falando da Jerusalém, do altar de Deus, cadê a força deles? Cadê o Deus deles? Aí Deus mandou o profeta Ezequiel profetizar contra essas nações que estavam falando contra os judeus, que estavam lá no cativeiro de Babilônia. Então vamos começar pelo Amon. O Amon, nesse capítulo 25, Deus falou o julgamento de 4 nações que estavam zombando dos judeus. Primeiro o Amon e o Moabites. O Amon Moabites, eles eram filho da filha do Lote. Lote é o cara que era o sobrinho do Abraão. Então, naquela época lá em Sodoma e Gomorra, estavam fazendo muito homossexualismo e fazendo os próprios filhos passar pela fogueira para os deuses Quemosh, Deus Asherá, os deuses deles, queimando os próprios filhos para os deuses dele. Então Deus mandou um julgamento para Sodoma e Gomorra e mandou o Lote e as 2 filhas e a mulher saírem lá de Sodoma e Gomorra e não olhar para trás. Mas a mulher do Lote, do sobrinho do Abraão, olhou para trás e virou estátua de sal na mesma hora. Aí só quem salvou foi o Lote e as 2 filhas. E as 2 filhas dormiram com o pai e teve um filho chamado Amon.
E a outra filha teve outro filho chamado Moabe. E aí o Moabe e o Amon eram primos. Um filho de uma filha, outro filho de outra filha, do Lote, do próprio pai. Eles tiveram incesto. E aí viraram nações. E sempre guerreavam contra os judeus. Sempre. E aí também o Edomites. Edomites eram a geração do Esaú. Esaú era o irmão do Jacob. O Jacob, aqui a gente chama Jacob, aí chama Jacó, eu acho. O Jacob, eu vou falar Jacob, eram os dois filhos do Azeque, Jacob e Esaú, eles eram gêmeos. Aí o Esaú vendeu os direitos dele, porque ele era o filho mais velho do Isaac, vendeu os direitos dele para o Jacob. Aí o Jacob, foi uma tigela de sopa, ele vendeu os direitos dele. Então teve essas vinganças aí de muitos anos atrás por causa disso. Quando os edomites viram que os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia, ficaram zombando também. Ficaram zombando. E aí tiveram os filisteus. Os filisteus eram outras nações lá, que não era judaica, lá da Europa, do sul da Europa, que maltratavam e faziam muitas guerras com os judeus. Então, quando os filisteus, viram que a Babilônia tinha levado os judeus para o cativeiro na Babilônia, ficaram zombando também, aí falando, é a vingança, porque teve até um filisteu, que era o Golias, que lutou contra o rei Davi, que o Davi não era rei ainda, lutaram, e o Davi ganhou a guerra contra ele, ganhou a luta, e o Davi era pequenininho, e esse Golias era um gigante, que ele era filisteu. Então, quer dizer, aí ficaram os amonites, os moabites, os edomites e os filisteus zombando da cara dos hebreus, dos judeus, porque foram para o cativeiro lá na Babilônia ficar 70 anos de cativeiro por causa dos pecados deles contra Deus. Então, agora falando aí hoje, amanhã vai ser a maior comemoração de festa aqui de liberdade dos Estados Unidos, da Inglaterra. Veja bem, gente, veja bem. Se Deus não poupou nem a raça dele, judaica, os hebreus, que pecaram contra Deus, profanaram a própria casa dele, ele não, e vocês hoje aí estão no Brasil, profanando a casa do Senhor, assistindo jogo de futebol dentro da casa do Senhor. Se ele não poupou nem a própria raça deles, os judeus, que é a raça de Deus, gente. Jesus nasceu nessa raça, tá? A raça judaica, a raça dos hebreus, tá? Jesus nasceu dessa raça. Você acha que Deus vai poupar os Estados Unidos? E onde é que estão os filisteus hoje? Os edomites, os moabites e os amonites. Não existe mais essa raça. Onde está a raça judaica? Os hebreus, os judeus? Lá no país deles, na nação deles. Essa é a nação de Deus. Não adianta você querer lutar contra os hebreus, querer matar os judeus todos, vocês que são aí do Islã, vocês que são muçulmanos, vocês não vão ganhar essa guerra.
Deus não vai deixar exterminar a raça dele. Ele nasceu nessa raça, gente. Não seja estúpido. Por favor. Leia a Bíblia. Converta dos seus pecados. Então você acha que Deus vai poupar os Estados Unidos? Olha o que os Estados Unidos está fazendo, gente. O mundo todo estão copiando os pecados dos Estados Unidos. Homem casa com homem, mulher casa com mulher. As crianças estão sendo maltratadas e colocadas para o sexo. Criança, 3, 4 anos de idade. Tá? Como a ilha do Marajó aí. Injustiça, só pobre que vai preso. Tá? Estão matando os drogados tudo na rua com mais droga. O governo daqui dá para eles usar mais droga e morrer. E você acha que Deus vai ficar de braços cruzadinhos lá no altar dele e não vai fazer nada com os Estados Unidos? E os países que odeiam os Estados Unidos vão ficar rindo e zombando da cara da gente. E você acha que esses países que vão ficar rindo e roubando e zombando da cara dos Estados Unidos, Deus também não vai fazer nada com eles? Pensa bem, gente. Pensa bem. Olha, eu estou saindo daqui dos Estados Unidos. Graças a Deus, em nome de Jesus. O mais breve possível. Esse ano talvez será o último ano que os americanos vão comemorar a liberdade deles. Porque o julgamento vem, está vindo, está chegando. Muito próximo, o julgamento de Deus. E vai atingir os Estados Unidos primeiro. E toda a raça que vai ficar zombando dos americanos. Eles vão ganhar o mesmo tratamento. É hora de pensar bem no que vocês estão fazendo, nas suas ações, nos seus pensamentos. De doido, de pecado. Chama Deus para o seu coração, para mudar o seu coração de fofoca, de ódio das pessoas. Ama, gente. Perdoa seu irmão, perdoa sua amiga, perdoa seu marido, perdoa seu ex-marido. Se a gente não perdoar, Deus não vai perdoar nós não, gente. Não vai perdoar nós. Para de ficar pecando contra Deus. Se você está odiando, se você está fazendo fofoca, se você está roubando, se você está estuprando, fazendo sexo antes do casamento, morando com o namorado, morando com a namorada, jogando um para cima do outro, um contra o outro, você está pecando contra Deus. Ô Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a levantar cedo e orar e agradecer por esse dia lindo que o Senhor está me dando. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela minha saúde. Muito obrigado pelo meu filho, pelo meu marido, pela paz que o Senhor está dando na minha casa. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, me dá força para aguentar todas as coisas que vêm contra mim e contra a minha casa. Em nome de Jesus, me dá a sua proteção. Em nome de Jesus. Amém.